presente Deus nos dá, a chance de sermos melhor, nova história a começar. Sou artista, sou do mundo, o que eu peço é respeito, igualdade ou diferenças, ir e vir é meu direito. Sol que aquece o coração, pra inclusão um novo olhar, é amor de toda cor, Sarau Paulistano está no ar. Programa Sarau Paulistano Inclusão pela Arte e Cultura, mais um bate-papo ao vivo aqui pela live do Instagram. Eu sou Beth Lima, apresentadora do programa Sarau Paulistano Inclusão pela Arte e Cultura. Quem coloca uma fake news na internet, essa pessoa, ela é uma pessoa brincalhona? É um mentiroso? É uma pessoa doente? Nós vamos saber disso hoje, porque eu vou convidar agora aqui para estar com a gente Flávia Pitella, do Rio de Janeiro. E ela vai ajudar a gente a entender aqui um pouquinho da personalidade da pessoa que faz uma fake news. Seja bem-vinda ao Sarau Paulistano. Tudo bem? Como é que tá, velho? Flávia, Falou tudo aí. fala um pouquinho pra gente quem é a Flávia Pitella. Então, vamos lá. Flávia Pitella é psicóloga clínica, psicanalista, professora universitária. O que mais que eu posso falar sobre mim? A fundadora do Terapia para Todos, que é um projeto social que atende desde crianças com 6 anos completados até idosos, todas as idades, todo mundo, por um valor social, porque eu acredito, né, dentro da minha carreira, que tem mais de 23 anos, eu acredito, por uma questão da nossa Constituição Federal, que diz que todo brasileiro tem direito à saúde. E quando a gente fala de saúde, a gente fala de 3 âmbitos de saúde, que é a saúde física, né? Nossa saúde corporal, nossa saúde biológica e tal. A saúde biológica, que é aquela que a gente herda, né? Genes e doenças hereditárias de família e tudo mais. E a saúde mental. O Terapia para Todos, eu criei ele, vai fazer 5 anos esse ano, em 4 de setembro. E ele vem com o intuito de desmistificar, tirar essa questão de que terapia é só para quem precisa, ou só para maluco, ou é um artigo de luxo, é só para quem tem grana, e coisa que não é. Terapia é para todo mundo, é para quem quer fazer um autoconhecimento, para quem quer aumentar a sua autoestima, para quem tem algum problema, para quem tem algum relacionamento tóxico, algum relacionamento abusivo, ou para quem tem questões para resolver com si própria, porque tem dúvidas, tem questões com relação à vida afetiva, à vida amorosa, à vida... Seja lá de que forma for. Ô, Flávia, o meu intuito de fazer essa live com você é para a gente falar desse assunto que parece que é moda de hoje, mas que já vem de muitos e muitos tempos, né? Muitos anos, né? Que são as fake news, que logicamente antigamente não era chamado de fake news, né? Mas são as notícias falsas, falando português claro, né? Uma pessoa que gosta de fazer esse tipo de anúncio, seja no jornal, seja hoje pela internet, pelas redes sociais, né? Essa pessoa, ela é uma brincalhona, ela está querendo brincar, tirar um barato com as pessoas, ela é uma mentirosa convicta, porque tem gente que tem essa doença da mentira, ou é um problema de saúde mental? Assim, quando a gente entra para falar de fake news, né, principalmente, eu acho importante a gente falar que tem muita gente que passa a mensagem adiante por uma questão de, muitas vezes, não se preocupar se está passando uma mensagem certa ou errada, se está passando uma mensagem verdadeira ou falsa. Acha a mensagem relevante e passa ela adiante. As fake news são criadas propositalmente para que você acredite nelas, para que você leve em consideração elas. Elas não têm um caráter de uma brincadeira nem nada, exatamente porque elas têm o caráter de se tornarem verídicas, né? De parecerem ser verídicas. E que você não tenha dúvidas exatamente para poder compartilhá-las
com o maior número de pessoas que você puder, né? Mas a gente diz muito que quem cria, quem promove, né, essas fake news e tal, a intenção maior é manipular, de alguma maneira, uma intenção, uma forma de pensar, um jeito, um comportamento do outro que está ali lendo aquilo e que vai acreditar naquilo que ele está lendo. O Freud, quando ele fala, num dos textos dele, que é um dos textos que eu mais gosto, que é O Mal da Civilização, o Freud ele diz que existem algumas coisas que o homem, né, o ser humano, ele cria de propósito para poder ter o poder nas mãos de manipular outros, né? Então, que o mal da civilização, muitas vezes, é o próprio ser humano. É ele próprio se faz mal. Então, eu vejo muito a fake news como algo perante a psicanálise, perante a psicologia, que é algo que o homem cria para ele próprio tentar manipular outros, tentar induzir outros, comportamentos de outros, para que esses outros sirvam ou estejam na mão dele, entende? É mais ou menos dessa forma. Os mentirosos patológicos, normalmente, eles usam mentiras não para falar de outras coisas, mas sim para falar de si próprio. Então, ele acredita na mentira que ele conta para você. Ele fala para você que, sei lá, são exemplos ótimos, são pessoas que dizem serem médicas, ou serem isso, ou serem aquilo, e que nem o registro tem. Isso é um mentiroso patológico, é uma pessoa que ela acredita, ela quer acreditar naquilo, ela tá a intenção dela de acreditar naquilo é tão forte que ela passa a acreditar que aquilo que ela está falando, expressando, imprimindo, que aquilo é uma verdade poderosa, que a pessoa acredita no que ela está falando. A gente pode, exatamente, de repente, colocar essas pessoas, enquadrar elas como um psicopata ou um sociopata? Qual a diferença desses dois? Pois é, vamos lá, né, gente? Muitas pessoas acham que psicopata e sociopata é a mesma coisa, são sinônimos. Não, não são sinônimos, tá? A gente pode entender que eu até fiz uma colinha aqui para poder deixar bem claro para todo mundo, para não haver mais essa questão de não identificar ou achar que um é uma coisa, outro é outra, porque eu acho importante vocês entenderem o que é um, o que é outro, tá? Na questão, quando a gente fala, né, de sociopata, psicopata, etc e tal, o sociopata, ele ainda é capaz, tá, de sentir remorso, dele sentir culpa, dele ter traços de psicopatia, tá? Dele ter traços psicopáticos, ok? De culpa e de remorso, desses sentimentos. Agora, quando a gente fala de psicopatas em si, a gente está falando daquelas pessoas manipuladoras, calculistas, que não sentem remorso algum. O único intuito delas é ter o poder sobre um outro alguém e poder manipular esse outro alguém a bel prazer dela, a vontade dela que ela sinta. Então, assim, dentro da psicologia, como a gente analisa, né, isso patologicamente falando, a gente vai separar os dois da seguinte forma. A gente vai levar o psicopata, né, a diferença entre os dois. A origem da doença. O psicopata, né, no caso, é uma origem inata, é uma origem que vem, inato do ser humano, é inato do indivíduo, já nasce com ele, é uma coisa que já vem com essa questão, né? Freud fala que a gente tem 4 instâncias psíquicas, que é a histeria, a neurose, a perversão e a psicose. Normalmente, o psicopata, ele tem a psicose ou a perversão muito mais alta, o nível muito mais alto do que a histeria e do que a neurose. Essas 4 instâncias, eu acho importante dizer, todos nós temos. Todos nós somos neuróticos, todos nós somos histéricos, todos nós temos um traço de perversão, todos nós temos um traço de psicose. O que nos diferencia de alguém que tem algo patológico, tá? Quanto dessas instâncias psíquicas nós temos. Uma pessoa que é uma pessoa que tem problemas normais, como todo mundo tem,
ela vai ter essas instâncias psíquicas como se a gente botasse num gráfico mais ou menos estável. Uma um pouquinho mais alta que a outra em certos momentos da vida, etc. e tal. Uma pessoa que é psicologicamente mexida com isso e tal, ela não vai ter isso tão regulado. Ela vai ter altos índices muito baixos de um ou de outro, né? Em relação a relações sociais, por exemplo, a gente pode dizer que o psicopata ele vai tender a ter relações superficiais, relações assim que não vão chegar muito junto, uma coisa mais distanciada, né? E eles costumam ser extremamente educados, extremamente encantadores, mas eles normalmente aprendem os sentimentos, tipo felicidade, ódio e tal, para agir como os outros agem, ao observar o outro, como é que o outro reage, para ele reagir igual, porque ele não sente aquilo internamente, ele não tem esse sentimento interno. Já o sociopata, por outro lado, ele vai adquirir esses sentimentos, essa relação social e tal durante a vida, ele vai desenvolver isso, mas ele cria laços, diferente do outro que não cria laços, ele cria laços com outros indivíduos, até mesmo laços que ele vai chegar a sentir culpa por machucar essa pessoa, por ferir essa pessoa, por prejudicar essa pessoa. Mas eles tendem a ser mais explosivos, mais violentos, são pessoas mais complicadas e tal, entendeu? Que trabalham de uma forma diferente e tal. O psicopata, não. O psicopata, ele, além dos laços dele serem superficiais, né? De uma forma geral, eles normalmente eles são extremamente calmos, extremamente controlados, Uma frieza, uma certa frieza, né? Total. Se a gente falar no senso comum, é aquela frieza, aquela pessoa que ela não sai aquela pessoa plena, sabe? Nada que aconteça, pode o mundo estar caindo, ela tá plena. Ela tá. Então ela não a gente pode enquadrar então essas pessoas que gostam de fazer essas fake news mais no sociopata e não no psicopata, né? Sim, sim. No âmbito da gente falar no sociopata e no psicopata, perante as definições que eu expliquei, né, agora há pouco, é importante entender que o sociopata e o psicopata, ambos vão ter o mesmo desejo, que é o desejo do poder. Eles nunca vão conseguir perder. Eles nunca aceitam perder nada. Eles nunca aceitam querem, de uma certa maneira, se apoderar, né? Ter o poder de estar dominando a crença das pessoas, né? Qual desses tipos aí? Vamos entre os brincalhões da internet, né? Ou os mentirosos da internet, o sociopata e o psicopata, qual desses três faz mais mal para a sociedade? São maneiras diferentes de fazer o mal, sabe, Beth? Assim, são formas completamente, digamos assim, que não se assemelham, mas são formas de uma forma diferente ou de outra, eles fazem mal de qualquer maneira, é o que eu quero dizer. Assim, o mal vai ser feito de qualquer maneira. O brincalhão é porque ele quer tirar um sarro, porque ele está de saco cheio, ele quer ironizar, ele quer criar uma sátira, ele quer fazer um meme sobre aquele assunto, ele quer, tipo, ver até onde as pessoas são capazes de acreditar num absurdo, numa notícia absurda ou qualquer coisa do gênero. Já o sociopata e o psicopata, né, eles têm uma tendência a querer se vangloriar de um feito que eles conseguiram obter. Seja induzindo pessoas ao erro, seja induzindo pessoas a cometerem um erro, a se manifestarem de uma forma X ou Y, ou mudarem de opinião, ou aderirem à opinião que eles acreditam ser a melhor. Então, assim, o psicopata, pelo seu lado, como eu falei, ele tem um comportamento, né, uma forma de pensar muito calculado, muito controlado, né? O sociopata não, ele já é mais explosivo, já é aquele cara que vai jogar o negócio e se ele tiver alguma pessoa discordando, não sei o quê,
ele vai começar a xingar, ele vai entrar numa de disputa certo. com o cara para defender a sua ideia. O psicopata, ele não vai fazer isso. O psicopata, ele é muito, muito... Ele ganha os outros Ele é por essa meticuloso, questão de envolver. ardiloso, né? Ele até premedita, às vezes, algumas coisas, né? Ele vai devagarinho, arrumando O problema. psicopata, o psicopata, ele é muito encantador, sabe? Sim, Ele faz com que você se encante por ele, com que você... é o que chaveca Exatamente, ele tem uma lábia, para todo mundo ele tem acreditar uma na lábia lábia dele, fantástica. né? Bom, agora Ele indo tem para uma o lábia outro lado. fantástica. Agora vamos olhar o outro lado das fake news. Uma pessoa que ela acredita naquilo, mesmo nesse tempo aqui, nesses tempos de internet, de rede social, Uhum. a gente vê notícia toda hora na televisão, olha, não acredita, né? Antes de repassar para outro, procura saber se aquilo é verdade e tal e tal. Mas Uhum. tem gente que não consegue, parece que o dedinho coça. Eu não sei se ela quer ajudar outras pessoas, né, com aquilo que ela entende que seja uma verdade, e ela já vai lá com o dedinho compartilhando com todo mundo sem antes verificar a veracidade disso. Por que que essas pessoas fazem isso se está se falando tanto em fake news? Porque muitas delas, quando recebem a informação de alguém que elas confiam. Por exemplo, se eu passar uma mensagem para você, virar para você, vamos fazer uma mensagem aleatória. Falar, Beth, a partir de hoje, eu fiquei sabendo, eu li em Harvard, eu nem li Harvard, eu li no estudo de Harvard que o ovo causa câncer. E eu passo essa mensagem para você. Escrevo, passo essa mensagem para você. Você, por acreditar e confiar em mim, automaticamente, ao invés de você ir buscar para ver se a mensagem que eu te passei é verdade ou falsa, você passa adiante direto, entende? Normalmente, são pessoas que, às vezes, genuinamente não conseguem distinguir, não conseguem suavizar esse momento, né? Exatamente porque elas não conseguem ver o que realmente é fruto de alguma coisa absurda ou que não tem nada a ver, ou que é uma fake news, ou às vezes é uma questão de fato, né? Que é uma outra coisa que você acreditou no que aquela pessoa te passou. Então você vai passar adiante porque você, no minuto em que você tá me mandando alguma coisa, eu vou acreditar. Por que eu vou duvidar de você se eu confio em você? Ou se você, por exemplo, se é sua mãe, sua tia, uma melhor amiga, uma pessoa de trabalho que você considera uma pessoa muito boa e tal, naquele trabalho e tal. Então fica complicado, né, tudo isso. É muito difícil. Pode haver também uma certa ansiedade da pessoa, porque, por exemplo, quando a gente tem sei lá, um acidente na rua, alguma coisa, a gente já vê os helicópteros vindo correndo das emissoras de TV, parece que um quer chegar mais depressa do que o outro para ser o primeiro a dar notícia. Pode haver nessas pessoas que compartilham essa ansiedade de querer ser a primeira a dar notícia para os parentes ou para os amigos? Pode acontecer isso também? Pode, super pode. Normalmente, pessoas que passam sem nem ler direito, às vezes a pessoa nem terminou de ler a mensagem. Ela leu só o briefing, só o início, já achou que é interessante, que vai todo mundo achar o máximo, que ela vai poder ser a dona da história. Exatamente, acabou de aparecer ali, a dona da história, vai poder divulgar e tal. E, pô, vai bater para frente, entendeu? E isso é uma coisa muito importante de ser dita. E aí essas pessoas, elas não estão meio que se igualando àquele mentiroso, àquele sociopata, porque ela vai prejudicar outras pessoas também, né? Porque muita gente acredita. Fala, olha, passa pasta de dente na espinha, que vai secar a espinha, que vai sumir,
que vai, olha, você pode ir no baile que vai ficar, ninguém vai perceber. Aí o outro lê, quer. Ela não está prejudicando também outras pessoas? Ela sempre vai estar prejudicando no minuto em que, independente da informação ser verídica ou não ser verídica, no momento em que ela não checa da onde vem essa informação, ela vai estar prejudicando de alguma forma, porque vai ser uma informação que ela não vai poder dar dados, né? Se aquilo é de fato ou não é de fato o que ela acredita ser, né? Então, assim, é importante que as pessoas entendam que no mundo que a gente vive hoje, passar uma fake news adiante, ela pode causar graves, situações muito graves. Por exemplo, no começo da pandemia, muitas fake news foram criadas com relação ao que poderia salvar, né? Sim. Ah, toma sim. chá de alho e não sei o que, e não sei o que lá. Ah, toma líquido quente que vai matar o vírus antes de passar pela garganta. Né? Tá queima todas as cordas é vocais, mas mata o bicho. Né? Exatamente. Tudo isso é fake news. Não deixa de ser fake news porque é mais simples ou menos séria, entende? E tem também ainda um outro lado que é o do julgamento das pessoas, né? Porque quando você pega uma notícia falando assim, ah, o João, ele falou tal coisa, aí sabia que o João era desse jeito. E aí aquilo vai todo mundo julgando o João, sendo que o João não falou nada. Essa nossa conversa aqui foi muito útil para muitas pessoas aí. Eu sei que isso daqui não vai salvar o mundo, mas pelo menos eu sei que a gente vai levar um pouquinho de conhecimento a mais para as pessoas, né? Terapia. O que significa exatamente a palavra terapia? É terapia cheia de louça para lavar? Não. Tem muita gente que fala... e eu acho muito engraçado que muitas coisas que são terapêuticas, que é diferente de terapia, terapêuticas. E o que é o terapêutico? O terapêutico é tudo aquilo que nos faz bem. É uma conversa com uma amiga ao telefone, ou no bar, ou um jantar com uma amiga, com um amigo, uma festa. Você ouvir uma música que você gosta, você comer uma comida que te dá prazer. Quando você está doente, é o carinho da mãe, da filha, da avó e tal, naquele momento que você está ali, né, enfermo e tal. Tudo isso é terapêutico, né? Terapia em si é um trabalho que só pode ser feito, né? A psicoterapia, ela só pode ser feita por um psicólogo, por um profissional registrado, por um profissional que estudou, que tirou o diploma dele, que é registrado perante o Conselho Federal de Psicologia, etc. e tal. Só para completar a questão da nossa principal do momento hoje da nossa live, que é a questão do psicopata, né? É importante dizer que 1% só da nossa população em geral, tá? É de psicopatas. E 4% são de sociopatas. E os mentirosos, quantas são as porcentagens? Pois é, aí mentiroso eu não tenho esse dado para te dar, entendeu? Mas os dados que eu tenho para te dar são esses, porque são os casos mais difíceis, mais complicados, inclusive, de se tratar e tudo mais. Certo. Foi um prazer muito grande receber você aqui no programa Sarau Paulistana Inclusão pela Arte e Cultura. Eu quero que você se despeça dos nossos ouvintes aqui, dos nossos telespectadores, e que você deixe, então, a rede social ou o site, que se alguém quiser entrar em contato com você, te fazer mais alguma pergunta aí, e se despedir aí do nosso pessoal. Queria dar um beijo para todo mundo. Eu vi que Sabrina, que é da equipe aqui do Rio, estava aí assistindo, Sabrina Dutra. Vi o Ricardo, que é outro parceiro da RAF Team, que é um grupo que faz trabalho com garotos, né, de comunidades e tal. E ele faz esse trabalho lindo, que é por um esporte olímpico, para poder inserir esses garotos em um esporte olímpico, taekwondo. Queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Quem tiver interesse em conhecer o Terapia para Todos, quem tiver interesse em bater um bate-papo e tal, o site está aqui atrás, tá? É www.terapiapratds, né? Que é todos em forma digital de se inscrever, .com, não tem BR.
Entra lá, tem também o nosso Instagram, que é @terapia_pra_TDS. E a parceria que surgiu hoje aqui, que é sensacional, essa parceria com a minha querida Beth, que é uma fofa, uma linda. Muito obrigada. Ai, eu não posso deixar de agradecer uma pessoa, né? Porque eu faço parte de um grupo do WhatsApp de jornalistas e eu coloquei lá, eu falei, olha, alguém assessora um psicólogo, uma psicóloga, e aí a Paula Ramage, ela falou, o Beth, olha, eu conheço uma psicóloga assim, então você foi a indicação da Paula Ramage. Paulinha, muito obrigada, e Paulinha, a gente vai ficar em contato aí, hein? Coração. Porque não poderia deixar de agradecer aqui, né? Tá? Então tá bom. Então uma ótima noite para você, um ótimo resto de semana aí, com fé em Deus que essa pandemia deixa de virar um pandemônio e nos livre dela aí assim, porque o bicho tá pegando. Muito obrigada. Adorei a jogadinha de palavras dessa pandemia para de virar um pandemônio. Vou utilizar ela nas minhas lives com a autoria de Beth, tá? Vou botar lá a meia frase. Ó, super beijo para você, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus, uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.